orar. Querido Deus Pai, consagramos a Ti o que somos, o que fazemos, tudo que temos, Pai. Nesse momento, nos concede entendimento, nos dar a revelação da Tua palavra, nos capacita, Senhor, pois somente em Ti podemos todas as coisas. Por ser um livro muito simbólico, então desce sobre nós o entendimento, a Tua sabedoria, que possamos transmitir à luz da Tua palavra, Senhor, à luz da verdade. Assim nós te agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. 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 Então eu vou começar a fazer a leitura, que hoje acho que é meio longo o capítulo aqui, hein? Magna, envia aí a solicitação, participa aqui com a gente ao vivo. Gente, qualquer coisa, só mandar aqui que a gente faz a leitura junto aqui. Vamos lá. A Grande Babilônia e os Mercadores da Terra. Capítulo 18. Isso, vou começar a fazer então a leitura. Ah, ela mandou aqui, ó, vou aceitar aqui. Que delícia! Estamos aqui no trio. Ai, Vamos que pegar minha vamos. Bíblia, porque eu estava na sala, estava sem Bíblia, mas eu não posso estar desarmada, né? É lógico. Pera Tudo aí. protetor. Pera aí que eu já vou pegar. E esse livro é muito. Dá muito entendimento, né? Nos revela muita coisa. Ai, Deixa minha tudo gente, bem mais claro. eu estou completamente apaixonada pelo estudo bíblico. Eu estava falando agora nos meus stories que eu comecei a estudar, veio para mim assim, de forma insistente, Mateus 6, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso Poderoso. Pai Nosso Poderoso. Aí eu comecei a estudar sobre o Pai Nosso. É muito código. Essa Bíblia, ela é muito rica. Minha gente, que livro É uma oração fantástico. linda. E que quando a gente lê ela na presença mesmo, sentindo cada palavra, ela dá provisão de tudo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu gosto muito de enfatizar, porque quando a gente coloca muito presente, ela tem, nossa, é a provisão total, né? Nos assim, perdoa, assim como nós perdoamos, nos concede o pão de cada dia, livra-nos do mal, porque a gente sabe que há uma influência, né, de energias, assim. e se você Então, ela é a observar provisão geral. lá, e se você observar, elas são, a oração inteira são 6 petições. E as 3 primeiras, elas são espirituais. Então, primeiro você traz o reino, primeiro Do você céu à terra. santifica o nome de Deus, né? O céu, a vontade de Deus no céu e na terra, que também é um Seja feita a tua código vontade. poderosíssimo, porque quando ele diz assim, que seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, quer dizer que no céu já existe um, então você tem que trazer a realidade aqui na terra. Ai, minha gente, eu me arrepio toda. É um negócio E a muito gente lindo. repete muitas vezes sem essa E não presta consciência. atenção. Porque realmente é uma lição poderosa. Também tem um livro muito poderoso que ele fala a respeito do creio, né, do credo, que realmente é considerada uma lição, uma oração católica, mas que em si ela tem também um poder, porque assim, a palavra de declaração, a palavra tem o poder, né? Deus criou o mundo, haja luz. Então, a oração do credo, ela também é muito poderosa, porque ela tem esse dom, né? Você está declarando, são palavras de declarações. E eu nunca deixei de orar o credo. Eu só substituo uma parte dela, né? Quando eu creio na santa, então normalmente eu coloco, eu creio na minha santificação, porque nós somos É falhos, uma então pena. eu substituo essa parte da oração do credo, porque assim, eu creio na minha santificação, eu creio, Perfeito. porque nós estamos aqui evoluindo, né? Então eu creio nessa evolução, sim. Então eu só Eu, substituo essa parte, mas é muito poderoso. eu acho uma pena a questão da religiosidade que foi imposta para a gente. E muitas vezes, eu falo por mim, tá? Eu não lia a Bíblia, eu achava um saco ler a Bíblia, eu achava imposição ler a Bíblia, eu achava que eu não ia entender nada na Bíblia, e que a Bíblia só ia me falar coisas sobre religião, e eu não era,
não fazia parte da minha vida. Então, não fazia sentido para mim ler a Bíblia antes. Foi quando eu descobri que todos os livros, eu adoro ler, e todos os livros que eu lia, eles estavam, os códigos que eu pegava nos livros, eles estão todos aqui na Bíblia. Tudo, Ó, tudo. tudo que a gente lê está relacionado. A ciência é bíblica, a neurociência é bíblica, a filosofia é bíblica, né? Eu e a Sueli estamos fazendo os estudos É e Bíblia. a gente já trouxe muitos livros, porque a gente começou num tema e a gente coloca a Bíblia e vai vindo muitos outros livros que são derivados desse mesmo tema. Então, nós estamos aí com os 3 livros aí já. Porque uma coisa leva, sim, à base, né? A raiz de tudo, a origem é a Bíblia. Exato. É A isso Bíblia, mesmo. para mim, hoje é um livro cheio de códigos poderosos, e assim, de todas as áreas. Ou seja, se eu crescer na minha família, se eu quero crescer como pessoa, toda a minha evolução eu encontro aqui na Bíblia, que é um livro que fala muito mais sobre os homens, sobre as relações humanas, do que sobre Deus, né? Então, a gente É muito. olhar. Pesquisa, né? Porque só lendo, às vezes, não tem um entendimento, né? Então a gente tem que pegar, parar um tempo, é um estudo realmente para poder entender todos esses códigos que estão ali, né? Exatamente, porque os códigos. Bem-vindo a Cacau Álvares. É outra coisa Jura interessante que muito. é que o Álvaro disse: me dá um alô, alô, formiga mina. Alô, Bem-vinda. seja bem-vindo. É outro código poderoso, porque Deus falava em parábolas. E aí diz assim, mas como Deus, tem muita gente que fala, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada com nada. Primeiro que ela não segue uma cronologia. Então, realmente, se você for ler a Bíblia certinho, assim, na sequência, você realmente não vai fazer muito sentido, né? Porque ela não tem uma. Igualmente, esse livro de Apocalipse tem muitas das profecias que estão no livro de Daniel, que é um livro profético, e do profeta Isaías. Então, eles sempre têm uma relação. E ao final, na Bíblia, a gente pode sempre observar que tem, a cada versículo, ele coloca lá, tipo, nós vamos ler o 18. O versículo 1, quer entender mais? Vai lá no Ezequiel 43. Então, ele sempre dá, vai lá em Isaías 21, 9, porque há essa correlação para entendimento. Então, sempre no rodapé da Bíblia tem essas associações para te dar mais entendimento. Essa dica é muito poderosa, porque a gente fica meio perdida mesmo. Eu ficava meio perdida, né? Eu sempre, e também tem muito essa questão do discernimento espiritual mesmo, da intenção do nosso coração, porque a passagem que diz que o filho revela a quem ele quer ser revelado, porque ele sonda os corações. Era Eu sempre lia a Bíblia, mas não tinha um entendimento como eu tenho hoje, após o desbloqueio, após a. Porque assim, eu acho que quando a gente desbloqueia muito o emocional com o mental, assim, parece que acessa muito o espiritual. Então, uma coisa está relacionada. Eu não sou só o físico ou só a mente, sabe? Eu acho que é um conjunto que tem que estar em equilíbrio para mim ter esse acesso. É um processo contínuo. Laís, e isso é muito poderoso que você está falando, e é por isso que Jesus falava em parábolas. Não era para qualquer um entender. Era realmente, E porque a palavra ela é tão forte, ela é uma arma tão poderosa, que qualquer um entender não ia ser perigoso demais. Então tem que É só para só para quem também. quer, só para quem realmente está na intenção. É só para o é coração. revelar ao quem o filho quer revelar-se. Exato. É bem espiritual. E aí, por isso que a humanidade, ela fica, eu vou falar uma palavra, mas ninguém fica com mimimi. Ela fica emburrecida, né? Emburrecida no sentido literal da palavra, né? Ela fica ignorante. Porque ela, né, acha que é uma coisa religiosa, ela tende para esse E é lado. bíblico, né? O conhecimento é que liberta. Então, realmente, é a palavra, assim. A pessoa diz, eu me ofender. E nós ainda temos muita ignorância. Nós estamos aprendendo constantemente. Nós ainda não estamos plena, né? Nós estamos em construção. Nós somos hoje, não a ignorância que a gente tinha no passado, né? Digamos que ela diminuiu na nossa busca, na nossa intenção. Mas quantas coisas ainda nós temos para aprender, para ainda descobrir, desvendar, né? Muito. Só que a ignorância é quando você nem quer aprender, né? É.
trás. Então, a gente já deu um passo. A gente já está um passo à frente da humanidade É emburrecida. melhor 1% todo dia do que ficar na inércia. Exatamente. Eu tô dentro. Ninguém multiplica do zero, hein, gente? Ninguém Sim, multiplica do zero. A gente tem a multiplicação pelo zero, isso é matemático. A multiplicação do zero é zero. Então, é, dá o primeiro passo. A gente tem que todo dia evoluir com um pouquinho e se tornar exponencial, na é verdade? é isso aí. 1% todo dia, 365% no ano, né? Olha aí a exponencialidade. Eu tô nessa. É, Vamos lá. vou começar então a leitura, Vamos pode lá. ser? Capítulo 18. Qual é a versão de vocês? Eu estou lendo uma versão hebraica. É porque a Laís, ela é Certificada. toda, ela é toda da cultura. Fazer o quê, né? É, Eu gosto a que ela minha é bem nova, direta, assim. nova linguagem, Como é, Su? a minha nova linguagem de hoje, Eu tô com aqui. para ficar fácil de entendimento. Pode ir. Então, vamos lá. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora, quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócio desse mundo se enriqueceram às custas das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória. Ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha. Não sou viúva e nunca vou sofrer. Por isso, num mesmo dia, cairão sobre ela estas pragas: doenças, dor e fome. E ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte da imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, pratas, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, e sua púrpura e a seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: Oi. Vamos dar uma atençãozinha aqui para esse versículo, até porque é um pouquinho mais extenso, até para a gente, né, dar uma pausa na leitura, essa primeira parte, onde ele fala no versículo 4 a 7, né, que ele dá uma exortação, né, que ele diz: sai dela, povo meu. Então, aqui a gente viu lá no capítulo anterior, ele se referiu muito a essa questão, né, que é a Roma imperial, que já caiu realmente e se manteve a Roma mais religiosa, né, com doutrinas. E a gente sabe que doutrinas é isso, né, conjunto de ideias que têm o intuito de serem repassadas e transmitidas, e muitas a gente sabe que são verdades distorcidas, né? Tem ali um fundo de verdade,
mas disfarçadamente são incrementadas e se tornam crenças, né? E aí a gente já tem noção de quais são essas crenças. Então ele fala aqui, né, que nunca mais haverá mercadorias de ouro, nem de prata, nem pérolas, nem marfim. Quais são essas mercadorias que estão, né, vendidas, difundidas nessas doutrinas, imagens, né? E lá no capítulo anterior ele falou que ela também se beneficiou do sangue, né? Que ela tem as suas vestes de linho, né, vermelho, né? Que é exatamente o sangue dos profetas. Então, foi dada a ela essa autoridade. São as imagens santificadas, né, do profeta, né, do São João. Então, assim, é uma mercadoria que de forma, vocês estão compreendendo, né? Sim, como Então, se fica fosse uma bem claro. troca, né? Uma verdade, mas ele coloca um adorador, né? Como coloca assim, essa Então, uma adoração do troca profeta antes de Deus. isso, uma troca da sua adoração que deveria ser por Deus, você está trocando pelas coisas humanas, né? E aí ele coloca aí coisas que têm valor para eles No na fundo de época. verdade, porque eles merecem honra, porém não mais do que o próprio Jesus, né? Que Aham, foi perfeito. outra doutrina que também é muito vendida e que se tornou uma crença muito enraizada, o sacrifício, né? O sacrifício colocado de forma distorcida. Porque o sacrifício é que dá recompensa. O sacrifício de Jesus implantou na sociedade que tem quem faz o sacrifício do voto de pobreza, quem faz aquele sacrifício de penitência, de romaria com sacrifícios, fica lá com os joelhos ensanguentados, autopunição, né? Então, assim, coloca esse sacrifício como uma verdade distorcida. Porque o que é sacrifício na raiz da palavra, né? O sacrifício, ele é uma forma consciente. Jesus fez o sacrifício de forma consciente com um objetivo. Então, o sacrifício, sim, ele dá recompensa. Igualmente, nós mães, nós nos sacrificamos em muitas coisas pelos nossos filhos. Nós sacrificamos um emprego, nós sacrificamos uma carreira profissional, muitas vezes, para cuidar da nossa família. Um vício, quem tem vício, ele tem que sacrificar algo para se libertar desse vício. Então, tem que ser algo consciente. O sacrifício, sim, dá recompensa. Mas não esse sacrifício que é colocado, né, como autopunição ou como sofrimento, né? Porque quantas pessoas sobem num carro ali correndo risco, quantos casos a gente já viu de pessoas que caíram, né, daqueles carros de romaria expostos. Então, assim, não esse sacrifício que Jesus quer de nós, né? Imagina que uma pessoa no Já foi sacrifício de feito, né? vício É desnecessário. O já maior foi feito. sacrifício já foi feito. E isso, nesse sentido, sim, Jesus ele foi o próprio cordeiro, né? Antigamente, a gente sabe que era levado o cordeiro para perdoar os nossos pecados, feito o sacrifício daquele animal para perdoar as transgressões. E Jesus se fez, já pagou tudo, isso aí está resolvido, essa questão. E o sacrifício, sim, continua nos dando recompensa hoje. Mas é um sacrifício, como eu falei agora, de você sacrificar uma carreira profissional para cuidar de um filho, é você sacrificar ali, sair de um ambiente de amizades por um bem-estar, Na sacrificar verdade, noites de lazer para estudar e passar no vestibular. na verdade, é você fazer um enfraquecimento da carne, né? Esse é o sacrifício válido para a gente hoje. É quando a gente abre mão de algo da carne para fortalecer o nosso espírito. Esse sacrifício, sim, ele é válido e é bíblico, né? Sim. E assim, são Vale a verdades que pena. são muito postas, e olha como isso é sério, gente. É muito enraizada essa questão de voto de pobreza, de que se você for pobre, que a humildade é um voto de pobreza e Deus te dá essa recompensa. Gente, Deus é próspero, né? Ao nascer, ele teve ouro, né, incensos raríssimos ali aos seus pés. Aqui em Apocalipse, ao final, ele relata o céu em ouro, né? O mar, o chão como cristais ali, como de vidro, porque é em cristais. E ele colocou Então, todas essas riquezas naturais na terra. Para quê?
né? O ouro, como você falou, um monte de riquezas naturais, justamente porque ele fez o homem para dominar sobre isso. Então a riqueza ela é muito abençoada. A riqueza vinda dessa forma e usada para as coisas corretas, não é verdade? Porque, veja, José de Arimateia, que foi quem pegou Jesus lá quando ele morreu, Na cruz, né? era muito rico e ele era muito amigo de Jesus e ele amava muito Jesus. E ele mandou, e ele com Concedeu o túmulo que era para ele, né? José de a, Arimateia, para sepultar Jesus. ele, com a influência dele, ele conseguiu pegar Jesus, ele conseguiu, e ele pediu para que colocasse o melhor linho em Jesus, fizesse. Veja, tudo isso com. E ele era rico, né, Magna? Mesmo antes do José de Arimateia, porque as vestes dele foram divididas, os soldados, aliás, eles sortearam quem ficaria com aquela manta de Jesus. Daí a gente se tira que não era qualquer manta, né? Porque eles iriam sortear, tirar a sorte para pegar qualquer pano. Pois Então é. era um tecido fino. Então, isso também é mais uma enganação, alienação que foi colocado na gente, né? Nas nossas crenças que nos limitam de achar que para seguir Jesus tem que ser pobre, coitado, né? E isso também é uma passagem, porque assim, é como eu te digo, peguem aquele fundo, é pego aquele fundo de verdade e distorce. Igualmente, bem-aventurado os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, o que ele quer dizer? Humilde de espírito. Tipo, eu não me envaidecer, eu sei mais, eu sou mais, isso, é aquilo. Eu tenho um espírito humilde, eu estou aqui para aprender. A Magna tem a contribuir, a Suelen tem a contribuir. Então, é muito essa humildade nesse sentido. Não é humildade dizer, porque fulano é tão humilde. Não tem a ver essa humildade com o material, né? Tem a ver com o ser. É que nem a gente estava falando, a Bíblia é cheia de códigos, mas é preciso estudar e entender o que está querendo dizer, né? Por isso que, assim, às vezes um único versículo ali tem muitas coisas para ensinar para a gente. A gente tem que buscar entender a verdade dentro daquele versículo, porque muitas vezes é falado de uma maneira em códigos, realmente, né? Palavra, um acento mudo. Então, quando diz assim que o dinheiro ele é a maldição do homem, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, esquecem ou tiram, né? Essa palavra. É em Deuteronômio, né, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí colocam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas diz bem no início, o amor ao dinheiro. Então, assim, tem o fundo de verdade, porque a pessoa já ouviu aquilo, mas camuflada, distorcida, aí a pessoa crê que não, o humilde é que vai herdar o reino dos céus. Aí a pessoa já. Aí fica aquele receio de riqueza, né? Que tem até uma. Quem já ouviu ou falou aquele ditado? Nossa, fulano é podre de rico. Quem já ouviu isso? Não Ou já disse? eu de jeito nenhum. Não tem a questão lá do Camilo que não entra na... Também. É. Aí também é outro que é Crença, uma doutrina, é um conjunto de normas criada, umas ideias que são criadas intencionais. E aí, quando eu digo, nossa, fulano é podre de rico, gente, eu estou afastando a riqueza, a prosperidade da minha bênção. Por quê? Da minha vida. Imagina que você vai comer uma fruta podre. Tu quer algo podre para ti? Ninguém quer. é o primeiro a dizer assim, ó, no México. Eu digo podre de rico, podre de rico. Você está afastando isso. Então cancela essa crença, essa palavra. Porque ninguém quer nada podre, gente. Nosso cérebro ele é muito protetor. No que você fala que é ruim ou que você amaldiçoa as outras pessoas que têm, seu cérebro automaticamente diz assim, ó, não mexe com isso aí não, meu amigo, que isso não faz bem. Aí a gente se ferra. Tô fora. A questão... Então a gente tem que estar vigilante, né? Sempre vigilante e confrontar tudo isso. Porque quantas de nós estivemos lá, sentadinhas, aquela pessoa com autoridade diz, e muitas delas acreditam, também enganada. Então, vem de geração em geração. Às vezes a pessoa fala, e quantas vezes a gente repetiu para os nossos sobrinhos, e agora a gente está se libertando. Isso quer dizer, gente, isso veio dos nossos pais, né? Dinheiro ancestrais. Você está pensando Então,
São anos e anos de domínio, né? Não, é uma crença muito forte que é colocada na nossa cabeça. Aquele livro que a gente leu lá no Clube do Livro, que é o Segredo da Mente Milionária, tem tudo isso, né? Isso. É revelador aquele livro, é muito bom. Aí, então, voltando aqui à exortação do versículo 4, ele diz: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não recebais de suas pragas, porque seus pecados até os céus se atordoaram. Porque Deus se embravece com essas coisas. Né? Como ele diz, da palavra não se tire nenhuma vírgula. São mais de 6.000 religiões e todas elas são embasadas na Bíblia. Ou seja, de alguma forma estão deturpadas com relação ao que está escrito aqui, né? Senão não existiria tantas, né, diferentes. Isso. Por isso que é muito perigoso esse negócio de religião. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? A entrar realmente no estilo de vida de Jesus, no estilo de vida cristão. Do princípio, né? Dos princípios de Deus realmente, porque as religiões, elas deturpam, né? Existe evangelho segundo a Bíblia. Olha só o perigo disso. Por que não? Eu vou fazer um evangelho segundo a Bíblia. Então, eu vou fazer uma interpretação. E a interpretação, ela é algo perigoso, porque... E ela tem que ser na base, na fonte, e com discernimento espiritual. Lógico que elas têm uma intenção de revelar, mas aí não impede de a gente ir lá e confrontar, né? Porque Jesus diz, vigiai e orai. Então, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente lê, a gente tem que estar cautelando, tem que estar confrontando. Né? Quando você medita na palavra, Deus fala ao seu coração. Sim. Deus... E é bem importante isso que você falou, porque assim, atualizando um estudo de Oxford, esse ano, 2021, foi atualizado que existe 34 mil religiões, 34 mil doutrinas. O que são doutrinas? É exatamente isso. Um conjunto de ideias que são passadas intencionalmente, transmitidas, né, para gerações. Então, assim, e aqui ele fala, né, que a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, das abominações da terra. Então, se ela é mãe, quantas filhas há? Quem vai contar? Quem se sabe quantas são essas filhas, essas descendentes que são aí, e filhas, né, divulgadas. Filhas das filhas das filhas, e aí vai. Então, é muito isso. As doutrinas são esses conjuntos de ideias, são essas religiões. Mas o que é a igreja, né? Somos nós, é o templo. Então, a igreja é que tem que estar se preparada. E é exatamente esse conjunto de que nós somos, né? Mente, alma, espírito, corpo, e exatamente todo esse conjunto. Nós somos essa igreja. E quando a gente consegue absorver isso, a nossa intenção é captar mais pessoas para o verdadeiro, para essa igreja verdadeira, porque cada um de nós somos igreja e noiva de Cristo. Ele quer essa conexão, ele quer casar com cada igreja, né? Que somos nós. E ele então a gente está se preparando para esse casamento, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou amando isso hoje. Verdade. As três. Quando tiver junto um ou mais, ou duas ou mais pessoas. Dois ou mais pessoas. Presente. Então, aqui já estamos uma igreja. Vamos lá. Então, é essa advertência. Sair, povo meu, dessas... Porque atormenta até os céus, né? Porque imagina a ira de Deus com toda essa Babilônia, com toda essa bagunça de verdades distorcidas. Por isso que acontece o que acontece. Defenderá, viu? O negócio né? Sai dela, povo meu. Bora nos libertando. Vamos saindo dessas crenças. Vamos obedecer, né? O princípio da obediência. Sai dela. Ele manda a gente sair, vamos sair. Vamos sair. Quem é que está aí assistindo? Vamos interagir. Vamos fazer uma live interativa. Povo da igreja. Dona Neuzinha, Ian. Vai. Quem? Bom, vou continuar. Segue no Acabaram todas aquelas coisas. Tá no capítulo. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando aquela cidade ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade!
Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente uma hora ela perdeu toda a riqueza. Todos os capitães dos navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: Nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: Ai da grande cidade, ai da cidade onde a custa da sua grande riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios de mar. E em apenas uma hora ela perdeu tudo. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegre-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse: É assim que a grande cidade da Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos navios e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra. Palavra viva. Viu só? Quantas coisas aconteceram, né? Assim, que reviravolta, né? Porque era muita coisa ruim, né? Que estava acontecendo. Por isso que caiu tudo isso, né? Para poder as pessoas se voltarem para Deus e viverem num novo mundo, assim, que precisa, né? Todo mundo tá conectado. Porque quando as pessoas têm muita ganância, materialismo e ficam atrás só dessas coisas, o sentido da vida não é esse, né? É o todo. E aqui... Porque exatamente como diz lá no Provérbios, né? Que o sábio, a sabedoria, traz a riqueza. Então é assim no céu como na terra. Uma coisa está associada com outra. Então, se você vê uma pessoa com muita sabedoria espiritual, ela tem a riqueza material. E é muito relativo esse negócio de dizer assim, a pessoa é muito focada no material, mas se ela tem o material, pode ir atrás que ela tem uma sabedoria, uma plenitude. Pode ser uma casa simples, mas não falta o alimento, não falta as vestes de qualidade. Então, o material é necessário, né? E o sucesso para cada um é diferente. E a sabedoria é tipo um acesso, né? A sabedoria não é uma coisa... Ela traz, acompanha a riqueza. Exatamente. É como diz lá em Provérbios, se você vê um sábio, ele vai, a riqueza o acompanha, né? A prosperidade, porque você... Mas a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que têm muitas coisas materiais e que não são felizes. Aí, né? porque elas não têm o que realmente a gente tem alimento físico, vamos dizer assim, né? E alimento de alma é diferente. São duas coisas que, assim, uma coisa, a pessoa pode ter o material e não tá feliz. Mas se tá próximo de Deus, com certeza ela vai estar preenchida, ela vai estar alimentada e ela vai sentir... É assim, ela vai ter um sentido na vida dela. Sem dúvida. E né? é o que ele relata aqui, bem aqui nesse capítulo, que é exatamente os mercadores, que são os sugadores, os que sugam desse que tem digamos assim, uma doutrina que suga aquele materialismo só para ela. É um império. Então, aqui ele fala dos mercadores que enriqueceram às custas dessas doutrinas. Ou seja, eles têm só o material. Eles estão com foco nessa púrpura, nesse linho fino, só para eles. E o mais que se empobreça, que sofra. Então, aqui ele diz que foi lançado e todos os mercadores do mar. Por quê?
todos os que estão ali coniventes, porque o que acontece, e a gente viu bem no capítulo 17, que as grandes outras autoridades, porque como ela é uma autoridade potente, os demais reis se associavam a ela para usurpar, para roubar e deixá-la, como ele relata, ficou pelada. Em uma hora perdeu tudo. Esses que se associaram a ela, antes de afundar, tomaram todo o ouro, toda a prata, mas o quê? O foco só no material. Eles não têm nada de espiritual. Eles não têm essa consciência da vida eterna, né? De que... Porque aqui é só uma passagem. Imagina que o que a gente está aqui 100 anos para Deus é o quê, gente? Que a gente vive em média 100 anos, é um sopro, assim. A gente não é nada, a eternidade é que é a imensidão, como diz Paulo. O homem vive pelo punhado de água que ele pega na mão e ela vai se escorrendo. Mas quem crê em Jesus, quem tem o espiritual, vive pela imensidão daquele mar infinito. Quando a Su falou ali da pessoa que ela vive por um propósito, que ela tem um sentido por aquilo, é diferente. Tanto é que tem hoje os bilionários, e aí você pergunta assim, todos os bilionários, então, eles têm um coração de Deus? Espirituais, né? Não, mas eles vivem por princípios e trabalham por um propósito. Vocês podem observar, se você for no mundo empresarial, às vezes as pessoas nem são ligadas à questão espiritual, mas mesmo sem ser, eles vivem um propósito, vivem por princípios. Aqueles princípios lá que Napoleão Hill sempre fala no livro Pensa em Riqueza, naqueles 16 leis do sucesso, aqueles princípios ali, eles são seguidos à risca pelos bilionários. Então, não é uma questão só religiosa, né? Quando a gente está falando sobre propósito, sobre sentido de vida, é uma questão real. E outra, que a gente tem que viver pelo equilíbrio, né? E a gente, estudando, realmente, a gente sabe que existem os princípios do universo, existe princípio espiritual e existe, sim, princípios de prosperidade. E você pode escolher, é livre, Deus nos dá o livre-arbítrio, cada um pode seguir. Nós estamos estudando e buscando aprender tanto os princípios universais, como os espirituais, como os de prosperidade. Porque a gente quer esse equilíbrio nessa tríade, sabe? Então, assim, tem muitos que se dedicam só no princípio da prosperidade. Tem muitos que se dedicam só nos princípios espirituais. E é o livre-arbítrio, tá tudo bem. Então, assim, e aqui ele relata, bem no final, é bem interessante, eu acho que envolve, inclusive, tudo isso, assim. Porque tudo, Deus é tudo, né? Deus não tem como tirar Deus de nada. A gente fala de filosofia, dos livros, fala da Bíblia. Então tem gente que pode pensar assim, nossa, que filosofia com literatura bíblica e tal. Mas é porque não tem como tirar Deus de nada disso. Ele é o princípio, o meio e o fim, ele está em tudo. Então, nós somos o que somos por essas experiências, pelos livros que a gente lê. E quando a gente escuta algo, está muito relacionado, né? Às vezes a gente lê algo e lembra de uma filosofia de vida, de um provérbio, de um livro. Então, é tudo muito conectado. É verdade. E aí ele fala bem aqui, ó, nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos que foram imolados na terra. E esses imolados significa morte, assassinatos, e aí é onde vem essas questões. Quantos bilionários e milionários são assassinados, eles se suicidam, sabe? Então isso está realmente relatado nisso. Ele só buscou o princípio da prosperidade. Então ele estava muito vazio emocionalmente, ele estava vazio espiritualmente, e normalmente quantas pessoas a gente vê famosos, né, muitas cantoras, Whitney, a mais recente, né, também teve muitas, que aparentemente próspera, milhões e milhões para dar, para doar, para fazer o que quiser. Michael Jackson, mas vazio emocionalmente, não confiava nas pessoas, não tem essa conexão com Deus, porque quando eu tenho uma conexão com Deus, qualquer pessoa pode vir me abandonar, qualquer pessoa pode vir me rejeitar, qualquer pessoa pode vir dizer o que quiser ao meu respeito, porque eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. Então, e isso acabou muito em nós, né, nosso estudo, de se ofender com o que o outro diz ao nosso respeito, o que o outro acha ao nosso respeito. Isso muitas vezes afetava o nosso emocional, nos deprimia. Isso era muito importante para mim, minha gente, isso era tão importante. Eu ficava assim, arrasada. Tanto é que eu não tinha coragem de falar em público, né? Isso para mim era uma
Eu também possível não. ter, justamente com medo das críticas, com medo de eu falhar, com medo do julgamento. E a partir do momento que eu me livrei disso, ai, que libertação. Porque aí hoje eu falo o que eu quiser, falo besteira, uma palavra. Ouve quem quiser, a live está aqui aberta, a pessoa pode sair quando quiser e entrar, porque nós estamos aprendendo, estamos transbordando, nós estamos na intenção de agregar a outras pessoas. Quando a gente fala, a gente primeiro se escuta. O primeiro efeito vem em nós estamos nos autotransformando. Científico, e isso é científico. 95% do aprendizado ele está na zona justamente do ensinar. 100% é quando você ensina e faz. Mas até fica ali no campo dos 95%. Então, Por isso que a gente ora a Deus, né? Nos dá a sabedoria e a capacidade da ação. Porque cada vez que a gente estuda aqui, a gente aprende, a gente... Nossa, então assim, é muita ação. E aí, olha quanta riqueza espiritual nós estamos adquirindo. Olha a nossa prosperidade espiritual. E, consequentemente, a material. Por quê? A gente vai desbloqueando, é emocional. Olha a riqueza aí emocional. Então, assim, é muito, como diz, muito científico, muito bíblico, muito sobrenatural. Quando eu destravo quando eu tenho a riqueza emocional, quando eu tenho essa riqueza espiritual, como você fala, eu tinha vergonha de falar. E quando a gente fala, muitas vezes esse falar nos dá a capacidade de ter o material. Porque você é convidada para aconselhar alguém, você é convidada para uma palestra. Então, isso vai sendo desenvolvido. Um palestrante, ele não nasce palestrante, ele vai se capacitando. Então, tudo isso são riquezas que vão sendo adquiridas, né? A riqueza, ela não é só material. E engraçado que Pode no meu falar. mural de sonhos tinha lá palestrante. Imagina que eu nunca ia falar, minha gente. Eu coloquei lá só por colocar, né? Mas olha como Deus deu como. Porque a primeira coisa é um princípio também. Você tem que querer. Você tem que dizer para o universo o que você quer. E aí eu aprovo. Eu como, vai direcionando. Estão totalmente, intimamente ligados com o nosso propósito, né? Porque imagina, era um bloqueio terrível meu, mas estava lá no meu sonho. Como assim? Mas você sabe que eu estava comentando agora há pouco com a Laís. Que é assim, tem todas essas leis, né? É a física, emocional, espiritual e a emocional, Isso. né? E daí, assim, a física é resultado das leis emocionais, espirituais e mentais, que a gente, que está dentro de nós. Então, assim, tudo depende do que a gente pensa, das nossas emoções e de tudo. Está tudo dentro de nós. O poder está dentro de nós. O resultado que a gente vê é tudo resultado de coisas que a gente tem que buscar lá dentro. Então, assim, tudo que a gente quer, todos os resultados que a gente busca, está no poder da oração, desse relacionamento com Deus e nesse poder que a gente tem que buscar internamente. É maravilhoso. Qual o caminho eu devo seguir, né? O caminho de dentro é o leste lerrar. Leste lerrar. Pois é, porque é lá que está a sua essência. É lá que você encontra o que está escrito em Gênesis 1:26, quando Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança. Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós carregamos dentro da gente a essência, né? E a essência O princípio de identidade e o de domínio, né? Então, fazer imagem e semelhança e domine sobre a terra e tudo que nela há. Aí já tá 2 princípios poderosos, da identidade então, e do domínio. Você só descobre isso quando você faz o caminho de dentro. Quando você tem a certeza, mesmo com todas as crenças que foram, né, anexadas, mesmo com todos E olha que aqui em Apocalipse, essa crença, ela é exatamente julgada lá naquele mistério. Qual foi o capítulo que a gente leu, que ele fala do código 666? Esse código, o 666, é essa besta que domina. Ele diz que tem a marca na fronte e a marca na mão, né? Então, assim, esses pensamentos, essas doutrinas vãs, essas inverdades, elas são implicadas na nossa mente, porque a gente vai dizer e a gente vai fazer o que essas crenças instalaram. Então, esses reis, que são esses poderes,
tanto o império, seja econômico ou religioso, ele dita a norma. Quem sai da caixinha está ali correndo aquele sério perigo, que é só 2% da população, né? Que muitos relatos. Então, 98% da população está marcado na fronte com o pensamento dessa doutrina e fazendo o que essa doutrina determina. Então, a marca está na fronte e está na mão. Então, assim, quando a gente vem buscar na base, a gente vai se libertando dessas marcas, né? Da marca dessas bestas. O importante é a gente ter a consciência dos pensamentos que a gente tem. Porque muitas vezes a gente sai falando coisa, a gente nem para prestar atenção no que está dentro do nosso coração, que está dentro da nossa mente. A gente só sai falando. Está no inconsciente, implantado, né? E as nossas palavras têm poder. A gente tem que tomar cuidado até com as palavras que a gente fala, né? E outra coisa é que, assim, as pessoas tendem a buscar coisas externamente, achando que elas vão encontrar as coisas em outras coisas, né? E não tem essa consciência de que o que elas querem estar dentro de si é... E é o princípio do domínio, né? Que é um poderoso, que é exatamente esse princípio do domínio. Domínio próprio. Autoconhecimento começa pelo domínio próprio. Domínio do que eu vou falar e dominar pensamentos. Olha que dominar pensamento, gente, não é para qualquer um, não. Você tem que ter um ponto na sua mente muito forte para você dominar e dizer, epa, stop, quem manda aqui é eu. Agora, muito forte. E isso que a Laís tinha falado é muito importante quando você não tem a consciência, ou foi a Su que falou, quando você não tem a consciência, na maioria das vezes o nosso cérebro ele trabalha com economia de energia, né? Então, é muito mais fácil para ele agir no automático do que ele ficar o tempo inteiro tendo que raciocinar, tomar decisões, né? Porque a nossa vida é o tempo todo decisões Todos os dias, né? Nós tomamos, em média, 400 decisões, né? Imagina se todas as vezes você tivesse no consciente, tivesse que gastar muita energia para isso. Então, o que é que ele faz? Ele faz, espera aí, vamos economizar ao máximo, então vamos pegar o que já tem pronto. Você já tem soluções prontas. Putz, imagina essas soluções da onde vem. É prático não confrontar, né? Porque só toma ali o que está no inconsciente. E para a gente ter essa consciência, a gente tem que confrontar muito consigo mesmo, porque o nosso inconsciente é o que domina o que nós somos. E é algo que está muito dentro, né? A ciência diz que 95% do que nós somos, o que refletimos, está interno, que inclusive influencia na nossa aparência. Imagina que quem tem bloqueio de imagem, tá tudo lá dentro, bem quietinho, né? Então, assim, nós mesmos aqui que já fizemos assim, esse desbloqueio, como influencia isso? E sem a gente perceber. Eu tinha um bloqueio de comunicação, de fala, e isso realmente influenciava muito na minha questão de ter sempre infecções, né, na questão da oralidade, por conta de um bloqueio, algo muito inconsciente que refletia no meu físico, né? Então, é muito forte, é algo que está muito interno que às vezes a gente nem percebe. O nosso inconsciente, ele domina o que nós somos, né? E o interessante para quem estiver assistindo a gente, às vezes as pessoas não sabem, mas é até importante saber para guardar mais as nossas crianças, né? Tudo acontece. Sim. Todas essas informações que são guardadas, bem guardadas, elas acontecem na primeira infância, que é até os 7 anos de idade, mais ou menos, por ali. Primeiro ciclo. E aí é importante que a gente preste mais atenção às nossas crianças e ao que está sendo dito a elas e às experiências que elas estão passando, porque aqui com quem convive, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar dessas crenças, mas coloca lá com pessoas que dizem, não pega, você vê uma criança pegando assim uma moeda, uma simples, é sujo, sabe? Isso, uma simples questão dessa vai fazer a criança rejeitar ter dinheiro em sua mão, em sua carteira. Então, muitas vezes hoje em dia, ainda mais com pandemia, tá todo mundo só na TV, né? Então tem que tomar cuidado até com o que as crianças assistem, porque muitas vezes elas ficam o tempo todo assistindo TV e absorvendo informação ali errada, né? Outra crença, eu me lembrei agora, de criança, quem aí já levou um tapa na mão por apontar para o céu? Olha a estrela! Aí vai e leva a mão usada. Menina, não faz isso que vai dar verruga na mão. Já ouviu isso?
Aqui no Nordeste é muito comum. Gente, isso é uma tolice que foi inventada, porque assim, quando eu olho, neurociência, quando eu olho para cima, eu tô elevando meu potencial, minha autoconfiança. Então, isso é uma cultura que foi travada em muita geração de dar um tapa na mão e não olha para cima não, fica olhando pro chão, te rebaixa, tu não é nada. Tu tá entendendo? Isso é muito sério, é uma crença que isso deixa a pessoa altamente baixa estima, deixa a pessoa desmotivada, impotente. Porque, então, assim, foi uma crença que eu ouvi, mas eu nunca deixei de aplicar, porque meu avô me ensinava muito isso. Ele me ensinava todas as constelações, até hoje. Não passa uma lua que eu não veja a fase dela. A lua crescente. E eu já ensino pro meu. É lua assim, lua, você tem que olhar pra cima, meu filho. Boa. Fala, tu. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Meu celular tá para acabar a bateria. Então vamos acabar. Foi maravilhoso. Eu amei esse encontro aqui. Eu acho que a gente poderia fazer mais vezes. Me convidem. Vamos. Deixa eu só lançar bem aqui o final que ele fala. Que o anjo tomou uma pedra como uma grande pedra de moinho e lançou ao mar, dizendo: desta maneira será derrubada a grande cidade de Babilônia, com violência e nunca mais será encontrada. Então, todas essas crenças, essas doutrinas, vai chegar assim o dia que ela vai ser lançada ao mar. E o que acontece quando uma pedra chega lá no fundo? Ela não se permete, né? Ela não volta mais. Novo céu e nova assim terra. seja, né? Vamos tirar um print aqui. Porque... Faz aí, Magna, a oração pra gente encerrar. Ou a Su, quem faz a oração pra encerrar. Nosso paizinho amado e querido, quão rico foi essa reunião aqui. E com certeza com a tua presença, porque o Senhor diz na palavra que quando 2 ou mais estiverem reunidos aqui, tu estás. E nós te agradecemos pela tua presença, pelo o discernimento do Espírito Santo, por essas pessoas que estão aqui colocando seu tempo em disposição, e a nós três, as nossas famílias, e a esse dia lindo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.